Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Dando continuidade aos vídeos sobre o tema Dois Amores, Duas Cidades. E continuando o que nós começamos a falar no vídeo anterior, ou seja, aqueles que atacam, aqueles que seguem a posição de Dona Efévia, de modo especial quanto à reação contra o Vaticano II. Ataca-nos também de sectarismo. Ou seja, seríamos uma seita. Então, seita é uma separação, no caso da Igreja Católica, mas não nos separamos da Igreja, mesmo que nos considere como tais, como separados. E o que caracteriza principalmente a seita é a separação causada por uma rejeição de alguma verdade ensinada pela Santa Igreja, né, a qual deve ser a transmissora das verdades reveladas. Ora, nós não negamos nenhuma verdade revelada e ensinada pela Santa Igreja. Só dizemos que o atual magistério, o que é ensinado atualmente na Igreja Conciliar, é em contradição com o que a Igreja sempre ensinou, e, portanto, em contradição com o que Nosso Senhor ensinou. Então, se há uma aparência de sectarismo, não é um sectarismo verdadeiro. Outra coisa também que pode nos acusar é dizer que alguns talvez digam que fora da tradição, fora daqueles que seguem esse caminho, que é o nosso, não se salvam. Não é, se alguém fala isso, não é o nosso pensamento, né? Não há dúvida que a integridade da fé, a integridade das verdades da fé, já não se encontra mais essa integridade na Igreja Conciliar. Isso é verdade, isso é verdade. E sem essa integridade é difícil se salvar. Isso também é verdade. Mas como pode-se supor muita ignorância invencível nas pessoas que estão nesse ambiente, nessa Igreja Conciliar, é difícil afirmar assim, né? Então nós não afirmamos isso. Que fora da tradição ninguém se pode se salvar. E ninguém se pode ser um verdadeiro católico. Porque justamente a confusão é tamanha que muitas pessoas não têm acesso às verdades integralmente, porque justamente os bispos, os sacerdotes não transmitem integralmente as verdades, então a pessoa fica numa ignorância que certamente é perdoável, não é? Então, se nós dizemos, sim, que não convém estar em contato com as pessoas da nova igreja, da Igreja Conciliar, isso é verdade, mas isso quer dizer que eles, no sentido de seita, que fora da tradição não há salvação, não nesse sentido. Esse afastamento é justamente para não haver uma contaminação, ou seja, o modo de pensar deles que é muito influente. Então, é mais difícil a pessoa ir para o caminho do mal do que para o caminho do bem. Então, aproximar-se dele tentando convertê-los é uma coisa, aproximar-se dele por uma amizade, por uma frequentação de ambiente, de sociedade, sim, aí assim é perigoso, né? Porque se confunde as coisas e a pessoa acaba, por amizade, se afastando do caminho mais difícil, que é o verdadeiro, né? Outra acusação, nazismo. Então, nazismo, essa seita, sim, da Alemanha, na época antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Essa doutrina foi condenada pela Santa Igreja, não é? E evidentemente nós não concordamos. Agora, essa palavra se tornou um emblema
dos governos fortes, dos governos que proíbem muitas coisas e que perseguem certos tipos de pessoas, né? Então, ficou uma coisa muito difícil de distinguir onde realmente é o nazismo ou não, né? E certamente nos acusam disso porque um dos bispos sagrados por Dona Efévia, que se manteve mais fiel ao pensamento, aos ensinamentos, aos conselhos de Dona Efévia, que é Dom Williamson, ele faz várias afirmações históricas, e principalmente uma afirmação que ele fez na Suécia, foi muito propagada, e ele ficou com essa fama de nazista. Ele não é nazista, né? Ele estava abordando um problema histórico, né? Afirmar uma coisa histórica tem que se basear em documentos fidedignos, né? Então, os historiadores têm esse direito de trabalhar em cima dos documentos, saber o que é verdadeiro, o que é falso. Então, nada mais do que isso. Então, uma coisa interessante que talvez todos não saibam, muito interessante, é que Elke Maravilha, famosa Elke Maravilha, era russa e conheceu o governo de Stalin. E quando ela fugiu da Rússia, estava na Itália, creio que estava na Itália, quando ela disse: vocês ficam falando muito mal de Hitler, mas Hitler perto de Stalin não é tão mal assim. Stalin é horrível. E ela viu, ela não ouviu, mas ela presenciou e viveu o horror que era o governo de Stalin. E provavelmente se coloca uma figura muito horrível na figura de Hitler para abafar a figura mais horrível ainda de Stalin. Mas Hitler era horrível mesmo e foi condenado pela igreja o seu nazismo, né? Mas para dizer que hoje em dia tantas pessoas protegem o comunismo e ficam por isso mesmo, não são atacados, vivem tranquilos. E a pessoa que faz um trabalho histórico acerca do nazismo, das atitudes da Alemanha na época, taxado de nazista. Não, isso não é ser nazista, né? Outra acusação é dizer que Dom Lefebvre era morrasiano. Essa palavra se refere a um personagem chamado Charles Maurras. É um francês que, como todo francês, era católico, mas na sua juventude, mais ou menos, ficou surdo. Então houve um drama na vida dele e perdeu a fé. E escreveu livros muito maus contra a igreja, contra a doutrina da igreja. Bom, mas depois, ele já mais velho, ele parou de escrever esses livros e vendo que a França era profundamente católica e toda a tradição francesa, o país, a nação francesa não podia ser concebida sem a Igreja Católica e também sem a monarquia francesa. Então ele começou a defender a Igreja Católica e a monarquia, opondo-se ao governo maçônico da época da França, que é anticatólico e maçom e republicano. Então ele fundou uma associação chamada Action Française.
Então, essa associação tinha essa finalidade, né, de defender a doutrina da Igreja Católica e a monarquia e tentar mudar o regime da França de maçônico republicano para monárquico católico. E essa atitude ia muito contra os liberais católicos, chamados liberais católicos, apesar de serem duas palavras que se opõem, porque o católico fundamentalmente deve ser submisso e o liberal é insubmisso. Então, os liberais católicos defendiam a república, apesar de ser maçônica. Então, eles eram grandes inimigos do Charles Maurras e da Action Française. A Action Française era apoiada por grandes homens católicos da época, como o cardeal Cardeal Biot, que era considerado o maior tomista do século XX, o maior teólogo do século XX. E também por Padre Garrigou-Lagrange e outros grandes nomes da França, homens católicos de grande importância, de grande firmeza doutrinal. Porque essa associação era forte e não tinha nada contra a Santa Igreja. Muito pelo contrário. No entanto, como os liberais católicos estavam incomodados por essa associação, eles foram até o Papa São Pio X, pedindo para condenar a Action Française e Charles Maurras, porque Charles Maurras tinha livros contra a Igreja Católica. São Pio X, como um grande governador, que sabia todo o ambiente que estava se passando, sabia tudo que estava passando no ambiente e não se limitava a coisas pontuais. Ele falou, depois que os liberais foram embora do gabinete de São Pio X, ele falou: eles vieram como cães raivosos, querendo condenar a Action Française. E ele engavetou aquelas acusações e disse: enquanto eu estiver vivo, a Action Française não vai ser condenada. Depois ele mandou um elogio a Charles Maurras como um grande defensor da fé católica. E, no entanto, São Pio X morreu, veio um sucessor, Bento XV, e depois veio um outro sucessor, Pio XI. Os liberais fizeram a mesma coisa. Foram a Pio XI e acusaram Maurras, a Action Française, e Pio XI, como não tinha uma visão tão boa da situação como São Pio X, ficou impressionado com as acusações e condenou a Action Française e Charles Maurras. E é de se observar que Pio XI também cometeu um outro grande erro, que foi condenar os cristeiros no México. Os cristeiros eram homens do campo, católicos, que defendiam Cristo Rei contra o governo maçônico também do México. Expunham suas vidas lutando, e 2 bispos falaram para Pio XII que eram homens baderneiros, que faziam confusão, e Pio XI acreditou no governo maçônico do México, dizendo: não, se eles entregarem as armas, estão perdoados. Conclusão: os cristeiros entregaram as armas e foram mortos pelo governo mexicano. Morreram mais cristeiros depois, na paz, entre aspas, do que durante a guerra. Então, são traidores, não merecem crédito nenhum. No entanto, Pio XI deu crédito. Então, era um papa verdadeiramente católico,
no entanto, não era um bom político, entre aspas, não tinha uma visão muito clara da situação. Então, essa condenação da Action Française de Charles Maurras foi injusta, ainda que ele, como pessoa, não era católico e tinha no passado livros maus. Ele, enquanto superior, diretor da Action Française, era um exemplo de doutrina e a associação, que tinha uma publicação, jornal também, não tinha, era inatacável sob o aspecto da doutrina católica. Mas ficou essa mancha sobre o caso de Charles Maurras e sobre a Action Française, que foram condenados por um Papa 100% católico. E agora, então, esses que atacam Dom Lefebvre, dizendo que ele apoia o pensamento de Maurras, provavelmente não sabe todas essas coisas. E depois, o próprio Pio XI, no final da vida, se arrependeu do que ele fez. Se arrependeu. E o seu sucessor imediato, o Pio XII, um dos primeiros atos de Pio XII foi levantar a condenação da Action Française. Ele sabia, Pio XII tinha uma visão mais geral da situação como São Pio X e via que foi um erro e foi uma injustiça. E a primeira coisa que ele fez foi suspender a condenação da Action Française. Então, e o Charles Maurras, graças às irmãs de Santa Teresinha, no final da vida se converteu. E provavelmente ele já estava convertido antes, mas ele ainda não se dava conta que ele estava convertido, porque ele estava com um problema de fé na cabeça. Mas o modo de ele agir aqui, e esse elogio que São Pio X disse, grande defensor da fé, ele agia como um bom católico, apesar da cabeça dele estava perturbada. Mas a causa do ataque foi porque ele era bom, justamente. Ele era bom, ele fazia o bem, e os liberais católicos, que eram os piores inimigos da igreja, segundo o Papa Pio IX, ele dizia que eram os piores que os comunistas, porque se diziam católicos e faziam tudo o contrário, né? Apoiava os comunistas também, como hoje a Igreja Nova Conciliar apoia o comunismo, justamente, são os piores inimigos da igreja. Bom, então, me perdi um pouquinho, mas então é isso. Dom Lefebvre apoiava Maurras, sim, porque Maurras era bom, né? No final da vida se converteu. Action Française. Sim, lembrei. Isso é importante, essa condenação foi um golpe terrível na França. A França é a filha primogênita da igreja. A França tem, ao menos na época tinha, hoje em dia não sei, mas na época tinha uma importância impressionante na cristandade. O que se fazia na França se repercutia em toda a cristandade. Então, essa quebra nessa força tradicional na França fez com que os bons bispos, os bons padres tradicionais ficassem desacreditados, porque eles apoiavam a Action Française. E os liberais subiram de prestígio, né? Então foi uma mudança aos poucos no episcopado, e os bispos liberais começaram a aumentar e tomar conta na França. E, provavelmente, se não houvesse essa condenação, não haveria o Concílio Vaticano II. Ou se houvesse, não teria feito os males que fez. Porque um dos grandes malfeitores, vamos assim dizer, no Vaticano II foram os bispos franceses. Se os bispos franceses permanecessem tradicionais, né, se não houvesse essa elevação dos liberais, os liberais ficassem abaixo, os tradicionais em cima, no Vaticano não havia uma influência, não teria havido uma influência má por parte da França, e
porque no Vaticano houve também muitos bispos alemães maus, né? Mas a Alemanha não teria tanta força de fazer tanto mal no Vaticano II se houvesse a reação dos bispos franceses se fossem tradicionais. E talvez não houvesse nenhum mal no Vaticano II, ou muito limitado. Mas como isso não aconteceu, os tradicionais foram rebaixados, os liberais se levantaram e tomaram conta do episcopado e então influenciaram grandemente o Vaticano II e deu esse desastre que deu. Então aí está, por isso que então chamam Maurras de falsa direita. Segundo a visão bem precisa de São Pio X, não era uma falsa direita, ajudava o bem e combatia o mal. Então, até a próxima, se Deus quiser. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.